Jonas Valente, eu sou professor e jornalista e pesquisador na área de políticas de comunicação. Nessa exposição, nós vamos tratar da história da radiodifusão no Brasil, ou seja, como o rádio e a TV vieram a ser o que são hoje em nosso país. Conhecer a história é fundamental para a gente compreender por que esses caminhos foram tomados e por que a gente tem o sistema de mídia que a gente tem hoje. E, da mesma forma, pensar se esses caminhos foram os mais adequados e qual é o futuro que a gente quer para esse setor. No Brasil, a mídia foi constituída e inspirada no modelo dos Estados Unidos, ou seja, exploração privada mais controle da legislação e da finalidade dos serviços na mão do Estado. Em 1917, um primeiro decreto de número 3296 estabeleceu a radiotelefonia e a radiotelegrafia nesse modelo, serviços exclusivos do governo federal, mas de exploração privada. Na década de 20, a gente vai ter no Brasil o surgimento do rádio, mas diferentemente desse modelo comercial, o rádio nasce como um clube, ou seja, você havia aqueles que produziam a programação e as pessoas pagavam para ter os seus aparelhos e para ter acesso àquela programação. Já o rádio no Brasil nasceu na década de 20 como um clube. Você tinha os emissores e as pessoas que queriam receber pagavam para ter aquilo. Mas ao longo da década de 20, a virada para a década de 30, a comunicação comercial começou a mostrar sua hegemonia e os jornais impressos que já funcionavam nessa lógica começaram a migrar e outros empresários começaram a atuar na área de rádio. Isso fez com que o governo de Getúlio Vargas editasse dois decretos em 1931 e 1932, consolidando o modelo da legislação no qual esses serviços possuem finalidades educativas, interesse público, interesse nacional, mas são de exploração privada. E é nos governos e nos regimes, inclusive de exceção do presidente Getúlio Vargas, em que a rádio comercial vai ter um crescimento muito grande no nosso país, inclusive com modelos mistos, como é o caso da Rádio Nacional, conhecida como a principal emissora da era de ouro do rádio no Brasil. Essa era uma emissora privada que foi apropriada pelo Estado em razão das suas dívidas e que passou a ter um componente estatal na sua propriedade e na sua mensagem política, mais uma programação de viés totalmente comercial. Getúlio, por um lado, incentivou a mídia comercial, mas por outro, criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, para controlar os conteúdos que eram transmitidos. Ainda na década de 50, a gente vai ter o surgimento da televisão no Brasil e a exploração por meio de grupos e grandes conglomerados, como já se avizinhava os chamados diários associados, que até hoje existem. Uma pequena história ilustra o poder da mídia comercial no Brasil. Em 1952, Roquete Pinto, que foi um pioneiro da rádio, tentou também criar uma primeira televisão de finalidade cultural e de caráter público. Os equipamentos chegaram a ser comprados, estavam num porto nos Estados Unidos, mas por conta da pressão dos empresários de radiodifusão, esse projeto nunca foi para frente. Continuando na década de 50, começa a ser discutido o Código Brasileiro de Telecomunicações, que viria a ser aprovado em 1962 e até hoje é a legislação que rege o rádio e a TV no nosso país. Essa legislação também foi envolta em uma série de pressões das empresas e a sua aprovação no Congresso Nacional marca o nascimento da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, a ABERT, que até hoje é a principal lobista da área empresarial na área das telecomunicações. O Código Brasileiro de Telecomunicações tratava as telecomunicações como um grande guarda-chuva dos serviços de comunicação e dentro deste guarda-chuva a radiodifusão. Mas com a emenda constitucional número 8, como veremos logo à frente, isso foi separado. O que o CBT trazia? Ele trazia esses serviços, mais uma vez consolidando o modelo, como serviços de finalidade educacional, interesse nacional, mas permitindo que o Estado pudesse delegar a terceiros, por meio de diversos tipos de licença, a exploração desse serviço. No ano seguinte, foi editado um regulamento deste código. E esse regulamento dos serviços de radiodifusão detalhou quais são as regras, ou quais eram as regras, para o rádio e para a televisão. E aí, nessas regras, é importante a gente perceber que a grande maioria delas continua valendo e elas tratam tanto de propriedade quanto de conteúdo, desmistificando um pouco o entendimento de algumas pessoas de que no Brasil não se pode regular a mídia.
Ao contrário, a mídia já é regulada no Brasil. A discussão importante é que regulação é essa e a quem ela atende. O regulamento de 1963, por meio do decreto 52795, reafirma as finalidades educativa e cultural da radiodifusão, faz a classificação dos serviços, coloca os procedimentos de outorga, ou seja, quem quisesse ter uma emissora tinha que pleitear isso ao Conselho Nacional de Telecomunicações, que depois seria transformado no Ministério das Comunicações, e também estabelece obrigações dos exploradores. E entre essas obrigações há inclusive obrigações de conteúdo, como um mínimo de conteúdo noticioso, um mínimo de conteúdo educativo e um limite de conteúdo de publicidade. Em 1967, às vésperas do AI-5, já dentro do golpe militar, vai ser editado o Decreto-Lei 236. Esse Decreto-Lei 236, ele traz dois grandes mecanismos. Em primeiro lugar, ele endurece a repressão em relação à programação. Ele diz, por exemplo, que são abusos no exercício à liberdade de expressão a desobediência às leis, a subversão, ultrajar a honra nacional, a discriminação de cor, raça e religião, ofender a moral familiar pública e os bons costumes, incitar a rebeldia nas Forças Armadas e desordem ou manifestações proibidas. Ou seja, ele criminaliza qualquer tipo de conteúdo que subvertesse naquele momento a ordem que era o golpe militar no país. Mas ele traz alguns limites à propriedade. Ele diz, por exemplo, que um mesmo grupo não pode ter mais de 5 televisões no VHF, que é uma faixa que a gente conhece historicamente como canal 1 ao 13, e no UHF, que lá no seu televisor serão os canais de 13 a 60. Esses limites foram estabelecidos e, inclusive, algumas emissoras respeitam esses limites. O grande problema é que essas emissoras têm poucas estações próprias, mas constituem redes que fazem com que elas alcancem o país inteiro e tenham um controle efetivo sobre o sistema de mídia, como é o caso da Rede Globo, da Rede Record, da Rede Bandeirantes, entre outras. Além disso, o Decreto-Lei 236 de 67 é um marco na criação da comunicação pública, embora essa modalidade de mídia não tenha surgido assim. Ela nasceu como televisão educativa e neste mesmo ano foi criada a primeira televisão universitária aberta, a TV de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco. O grande modelo que foi constituído então era um centro produtor de conteúdo federal e emissoras estaduais educativas que recebiam esse conteúdo e transmitiam nos seus estados, porque se acreditava naquele momento que a televisão era um meio importante de levar a educação a um povo num país que tinha baixas taxas de escolaridade. Esse modelo de comunicação educativa vai ter um segundo marco em 1975, quando são criadas a Empresa Brasileira de Radiodifusão, a Radiobras, e a TVE. Isso consolidando um modelo em que havia um centro de produção de notícias em Brasília e um centro de produção de programas educativos no Rio de Janeiro, que distribuía para o conjunto das emissoras. Os anos 80 vão ser marcados pelo fim da ditadura militar e pela abertura tanto dessas emissoras, que eram estritamente controladas pelo regime, quanto por uma comunicação que agora tentava dialogar com um novo regime democrático. E um marco desse novo momento foi a realização da Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte teve entre seus vários temas o tema da comunicação. E vale a pena relembrar que este grupo, o grupo responsável por essa temática, foi o único que não conseguiu construir consenso, dados os embates entre o lobby empresarial, posições de parlamentares e posições também da sociedade civil, dos trabalhadores do setor como jornalistas e radialistas, e também de outras frentes que desejavam, por um lado, no caso dos empresários, garantia máxima e obrigações mínimas, e do lado da sociedade civil, uma comunicação com princípios e mecanismos, à luz, por exemplo, de mecanismos internacionais sobre propriedade e conteúdo. E qual foi o resultado dessa batalha da Constituinte? As telecomunicações foram celebradas como um serviço público no artigo 21, há uma série de garantias como a liberdade de expressão, como direito de resposta, e há uma seção específica para as comunicações dos artigos 220 a 224. Essa seção estabelece, por exemplo, diretrizes em relação à liberdade de expressão,
a proibição de censura, mas também deixa claro que a liberdade de expressão não é um valor absoluto ao dizer que o Estado tem que desenvolver maneiras de proteger a família, e isso vai depois se transformar naquilo que é conhecido hoje como classificação indicativa. Também coloca que são proibidas as práticas de monopólio e oligopólio e estabelece, por exemplo, finalidades para o conteúdo que é transmitido. Então, as emissoras de rádio e TV devem privilegiar conteúdos que atendam a finalidades artísticas, educativas, informativas e culturais. Outra diretriz para os conteúdos prevista na Constituição é a valorização da produção independente e da produção regional. No caso da produção regional, é remetido a uma lei a definição do percentual. Um projeto de lei foi apresentado em 1991 e, em razão dos lobbies empresariais, não foi votado até hoje no Congresso Nacional. Um outro artigo do capítulo da Constituição, o 223, traz mecanismos curiosos. Em primeiro lugar, ele traz a validade das concessões na própria Constituição, 15 anos para a TV e 10 anos para a rádio. É o único serviço que tem a validade das suas licenças garantidas na Constituição. Também foi garantido pela pressão dos empresários que a não renovação dessas concessões, ou seja, depois de obter uma licença, no momento de pedir a sua renovação, a regra não é para renovação, mas para não renovação. Para não renovação, deve haver a votação de 2/3 do Congresso Nacional. Ou seja, isso impõe uma dificuldade muito grande para que o Congresso e o Estado brasileiro como um todo vete qualquer tipo de renovação. E o cancelamento de uma concessão, segundo a Constituição, só poderia ser pedido pela Justiça, diferentemente de outros países em que as autoridades regulatórias podem fazer isso. Por outro lado, o mesmo artigo 223 coloca a existência de 3 sistemas, público, privado e estatal, e esse sistema público viria a embasar o que hoje a gente tem de comunicação pública no país. Nos anos 90, com a chegada de Fernando Henrique ao poder, foram editados alguns decretos que trouxeram diferenças nos procedimentos de outorga. Por exemplo, passaram a ser feitas licitações para distribuir uma licença de radiodifusão. Isso, por um lado, coibiu, ou em teoria coibiu, a influência política na distribuição dessas outorgas, mas, por outro lado, colocou uma influência econômica, uma vez que, para concorrer a uma outorga, qualquer pleiteante tem que ter dinheiro suficiente para vencer essas licitações. Os anos 90 também foram um momento da privatização das telecomunicações no país. E isso começou com a Emenda Constitucional número 8, que separou telecomunicações de radiodifusão e fez com que as telecomunicações fossem submetidas a uma agência regulatória, que é hoje a Anatel, e a radiodifusão não, continuasse sob o guarda-chuva do Ministério das Comunicações. Também houve a regulação naquele momento das chamadas TV pagas, que começou com a Lei do Cabo e passou, por exemplo, por portarias que regularam o MMDS e o DTH. Embora estejamos falando aqui de rádio e televisão, a regulação da TV paga é importante porque essas programadoras, num cenário hoje do século XXI, cada vez mais se encontram naquilo que a gente chama de convergência midiática. A gestão de Fernando Henrique Cardoso terminou com uma mudança muito relevante na legislação. Foi aprovada em 2002 a emenda número 36, que abriu a exploração do capital estrangeiro até o limite de 30% do capital votante. Originalmente, a Constituição dizia que somente brasileiros e brasileiros natos podiam ser controladores de emissoras de rádio e televisão. Nos anos 2000, a gente vai ter no governo Lula, como mudança no nosso sistema, basicamente 2 novidades. A primeira é a regulamentação da televisão digital no país, por meio do Decreto 5820 de 2006, que vai, na verdade, dizer que aquelas emissoras que já exploravam o serviço tinham direito a receber novas licenças, aí sim podendo transmitir em sinal digital. E a criação em 2008 da Empresa Brasil de Comunicação, que é a exploradora da comunicação pública prevista na própria Constituição e chamada de Sistema Público. Em 2011, foi aprovada uma legislação importante que consolidou todas as normas sobre televisão paga, chamando aquilo de serviço de acesso condicionado. Essa legislação, por exemplo, impediu a entrada de operadoras de telecomunicação no setor de radiodifusão, mas também proibiu que grupos atuantes na radiodifusão possam controlar operadoras de telecomunicação. Ela fez, assim, uma grande divisão,
quem produz não distribui e quem distribui não produz. Por fim, nesta década, o Brasil teve pouquíssimas mudanças legislativas. Na gestão de Michel Temer foram aprovadas uma lei e uma norma afrouxando as regras tanto para a transferência de outorgas quanto para a continuidade de funcionamento depois que essa outorga expira. Tudo isso foi permitido e, no caso da transferência, deixou de haver uma exigência de submeter isso ao Estado. O Estado passa apenas a ter que ser comunicado. Essas regras deixaram ainda mais permissivo o ambiente regulatório brasileiro, uma vez que os empresários podem, muitas vezes aqueles que contraíram ou que conseguiram as suas licenças antes de 95, não pagaram nada por isso e podem fazer comércio, tanto com tempo de programação, arrendando esse tempo, quanto com as próprias outorgas, ganhando dezenas de milhões de reais, sem qualquer retorno ao Estado brasileiro e à população brasileira. Esse histórico visou mostrar como a gente tem os meios de comunicação que a gente possui hoje no Brasil e é importante para que a gente possa compreender como essas legislações não foram aprovadas somente como iniciativas de parlamentares ou de grupos parlamentares, mas sim como um resultado de pressões constantes e de pressões fundamentalmente de grupos empresariais que fizeram com que essa legislação, em grande medida, tivesse poucos mecanismos de restrição à propriedade, à concentração de propriedade, poucas exigências de conteúdo e muitas permissões para atuar e garantir que as suas outorgas não sejam cassadas.